Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora que me estejam a ver, bem-vindos aqui àquele que é o quarto workshop que nós estamos aqui a desenvolver no nosso canal, as 12 oficinas. E hoje estamos aqui para esta oficina, que é o quarto workshop, a oficina do terapeuta. E a oficina do terapeuta, vamos aqui estudá-la sobre o princípio do terapeuta de topo, não é? Portanto, programa do terapeuta de topo. E vamos aqui esta quarta casa, e atenção que as quartas casas são sempre casas ocultas ou oficinas ocultas porque tratam da parte emocional, da emocionalidade, daquela parte que às vezes é menos visível. E estamos também aqui a fechar um ciclo, não é? Porque tivemos a tratar de 12 oficinas, 12 áreas de vida, e mais concretamente em 4 oficinas, que são as oficinas da relação. E estamos a fechar este ciclo das oficinas da relação. Estas oficinas foram importantes, começámos com o palco, depois refletimos sobre a importância que tem a clínica, que tem a ver com o trabalho de minúcia e com a construção. Depois desenvolvemos, foi a última oficina que demos, a comunicação e a comunicação interpessoal, a comunicação através da firma e dos princípios da firma, e agora estamos aqui para o consultório. O consultório tem muito a ver com o reconhecimento interno de nós mesmos no contacto com o reconhecimento do outro. Ou seja, acaba por ser aqui um trabalho em que nós vamos focar aquilo que é ou que são os princípios do autoconhecimento e dos traumas e tudo aquilo que nós trabalhamos em nós e que tem a ver essencialmente com a oficina 4, não é? Nós temos que sempre aqui fazer inter-relações com outras oficinas, e essa oficina 4, que é o infantário, que é individual, esta aqui acaba por ser o eu, tu, e obviamente depois teremos o coletivo quando dermos o tempo, mas é importante sempre estruturar neste contexto. E então aqui temos a arte de transformar a dor em prazer duradouro, não é? Ou seja, basicamente aquilo que é dor, aquilo que é no fundo o nosso trauma, ser uma pedra de base para nos transformarmos e evoluirmos. Portanto, essa autodescoberta através da aceitação da perda, a transformação e renovação interior, não é? E essencialmente perceber como é que o sofrimento, e aqui o sofrimento não só na nossa perspectiva do nosso trauma interno, mas também na percepção do sofrimento do outro. O consultório tem muito esta necessidade de ir ao encontro do outro, de perceber o outro e de dizer ao outro também, de apoiar o outro, digamos assim. Eu diria que é de todas as oficinas a que mais vai ao espaço interno do outro, que mais trabalha com o outro, na definição da sua própria identidade. É óbvio que também implica uma força muito grande de autoidentidade, percepção, de consciência do seu próprio espaço, e não a partir daquilo que projeta para fora, como acontece no palco, mas sim daquilo que é o nosso palco interior, aquilo que de dentro vem acerca daquilo que é a evolução. Portanto, também nos fala muito do crescimento interno. Portanto, ser capaz de perceber que esta é a verdadeira transformação e a partir daí aumentar a duração do prazer nas nossas vidas. Como também fala muito na questão do prazer, no prazer, dor e prazer, não é? No fundo, trabalhar os desejos, trabalhar aquilo que são os nossos limites internos, de uma perspectiva não política, não coletiva, como por exemplo acontece com o templo. Acabamos por ter aqui uma visão que trabalha muito também a sexualidade, a intimidade, as relações íntimas com o outro. E é tudo isso que vamos então explorar neste nosso curso. Portanto, a perda como base da transformação, portanto, é fundamental assumir a perda como uma base essencial, a ruína, a destruição, ou seja, o lado sujo, o lado menos bonito, o lado que nós muitas vezes tentamos varrer para debaixo do tapete, é muitas vezes onde encontramos ali motivos de reflexão e de transformação. Ou seja, tudo aquilo que nós tentamos de alguma forma excluir de nós mesmos ou de alguma forma digamos, pôr de parte, é aquilo que muitas vezes nos está a dizer alguma coisa que temos que trabalhar em nós. Significa isto que temos que saber cortar, e esse é um aspecto muito importante aqui. Não temos que nos transformar naquilo que nos magoa ou integrar aquilo que é contrário à nossa identidade, mas temos que, através dessa percepção do que é nosso e do que é que não é nosso, perceber o que é que aquilo ressoa connosco, ou o que é que em nós tem que ser transformado, tem que ser adaptado, tem que de alguma forma morrer para renascer, e realmente isso parte de um processo de dissociação,
que é interno e que também pode ser externo. E que muitas vezes é comum, ou seja, eu estou a fazer isto dentro de mim e a pessoa com quem eu estou a interagir está a fazer isso dentro dela. Aliás, aqui a colaboração, a cooperação é um elemento essencial. Portanto, quando estamos totalmente despidos das nossas próprias ilusões, é quando estamos mais preparados para aceitar o que vem. E muito a perspectiva de renovação, que também é aqui muito importante. Portanto, transformarmos através da ruína, da dor, da dificuldade, daquilo que foi feio, nós percebermos o caminho que se segue. Portanto, é um processo de desconstrução, embora doloroso, abre espaço para novas possibilidades de ser e estar. Portanto, tempo e prazer. O tempo de duração do prazer está diretamente relacionado com a nossa capacidade de nos conhecer a nós mesmos, e aqui vamos muito para os processos internos psíquicos, não é? A produção de dopamina, serotonina, oxitocina, ou seja, basicamente aquelas substâncias do nosso cérebro que nos provocam a recompensa, a validação, a ligação, ou seja, são substâncias fabricadas mentalmente, através do nosso cérebro, que têm a ver com conexões neurais, mas que de alguma forma estão ligadas a determinado tipo de estímulos que nós fornecemos a nós mesmos. E perceber que os desejos, os estímulos estão intimamente ligados, aquilo que nós desejamos muitas vezes tem a ver com as nossas ausências, e aqui fazemos a ponte entre o psíquico, o psicológico e o moral, ou aquilo que é a nossa emocionalidade, a forma como olhamos a vida, a forma como respiramos, como aceitamos aquilo que nos acontece, porque isto tem uma ligação direta com a nossa psique e com as ligações neurais que estabelecemos mentalmente. Então, a ausência desses estímulos, aprendemos perante nós mesmos a nossa desgraça, as nossas dificuldades, ou seja, perceber que os nossos limites estão muitas vezes ligados a desejos não satisfeitos. Portanto, aumentar o tempo de duração de prazer significa aumentar o tempo em que aguentamos o nosso próprio sofrimento. O prazer e a dor estão intimamente ligados. Se nós temos uma capacidade de maior, digamos, permanência na dor, nós também teremos uma maior permanência no prazer. E esta ligação nem sempre é muito evidente. Destruição e ruína como caminho, portanto, confrontar a ruína, usá-la como base, não é? Perceber que tudo o que falhou é uma base, e ao aceitarmos que aquilo não volta, começamos um processo de modificação, de aceitação do que nós somos, e, portanto, a destruição é o primeiro passo da reconstrução. Portanto, a aceitação da perda, reconhecer a dor, ser grato pelo que foi vivido, permitir um processo de transformação que se inicie, e esta gratidão levar ao outro sob a forma de aprendizagem. Portanto, libertação, desprendermos, saber perder é também saber ganhar e, portanto, abrirmos a novas experiências. O segredo da duração do prazer. Portanto, aqui estamos muito a trabalhar esta questão do prazer, e muitas vezes temos que ver o prazer como um contraponto ou um espelho àquilo que é a dor, e saber perceber que é quando estamos no processo de permanência que nós acabamos por desenvolver a nossa capacidade de nos desprendermos. E, portanto, isto acaba por ser aqui como corolário que saber perder é, no fundo, a chave de uma vida plena. Portanto, aprender a amar aquele sofrimento e dor, aceitar a dor como parte integrante da vida e reconhecer o seu papel transformador, praticar ao mesmo tempo o desapego, cultivar a arte de soltar aquilo que não nos serve, cultivar a gratidão, encontrar motivos para agradecer mesmo nas situações mais desafiadoras da vida, e ressignificar as experiências, transformar as histórias, não só no nosso crescimento pessoal, mas no nosso crescimento enquanto casal, ou enquanto dupla, ou enquanto amizade. Aqui um exercício integrado, e como sempre eu trago exercícios aqui dentro daquilo que é a nossa perspectiva de estarmos aqui a fazer uma reflexão, e, portanto, não ser apenas passivo, não ser apenas uma apreensão num conjunto de ideias e valores, ser também algo que nós podemos de alguma forma utilizar enquanto forma de trabalho connosco mesmos, não é? Ou seja, integrar tudo isto que estamos a fazer com um exercício prático. E então este exercício que eu vos trago hoje, que é o primeiro exercício, chama-se Transformação e Cura. Então, aquilo que propomos inicialmente é uma reflexão inicial, ou seja, o que é que na nossa vida individualmente significou ruína e destruição no contexto de relacionamentos e vida pessoal, já que é este aspecto fundamental aqui do terapeuta e desta oficina, como é que se tem reagido a situações de perda ou mudança. Depois, uma exploração face a isto, após termos feito a reflexão, um processo de transformação. Explorar como a aceitação da perda nessas situações pode melhorar a comunicação relativamente à continuidade do relacionamento, e como é que as fases de destruição podem ser transformadoras em processo de crescimento. No fundo, esta pergunta, não é? Como é que tudo isto pode ser transformado em crescimento?
Depois, aplicar aqui técnicas PNL de ressignificação, a linha do tempo. Já falámos da linha do tempo, ou iremos falar quando dermos a oficina, portanto, do infantário, mas ela prende-se muito com irmos ao passado, carregarmos âncoras. Âncoras são momentos de significação que nós podemos trabalhar dentro de nós, são boas lembranças, chamemos-lhe assim, para depois trabalhar os momentos de maior dificuldade e de maior desafio e, portanto, poder depois curar esses momentos. Isto é, por exemplo, uma aplicação prática de uma regra de PNL, de um método PNL, chamado linha do tempo, aqui um exercício integrado de transformação e cura. Portanto, ressignificar a perda, identificar a perda, trazer à mente a situação de perda recente na vida, pode ser o fim de um relacionamento, uma amizade, um emprego, uma fase importante, extrair aprendizados, o que aprendi com a experiência, anotar 3 lições importantes que a perda lhe ensinou sobre si mesmo ou sobre a vida, depois cultivar a gratidão, refletir sobre como essa experiência o fortaleceu, o que é que aconteceu como resultado dessa perda, escrever 3 motivos de gratidão e depois praticar a aceitação, visualizar-se deixando ir o sofrimento, respirar profundamente, imaginar-se em paz com a situação, permitindo que a gratidão substitua a dor. Portanto, acaba por ser aqui o aspecto absolutamente essencial. Dito isto, vamos a uma implementação e prática diária, ou seja, fazer esta prática e esta reflexão de uma forma integrada e através de um processo, digamos assim, de criação de hábito. E, portanto, esta criação de hábito será através de uma prática de vida, não é? E criação de mudança duradoura. Durante os primeiros 15 dias, pratico o exercício que eu dei há pouco, registro diariamente as reflexões sobre perdas e transformações e pratico conscientemente a ressignificação de uma experiência dolorosa por dia. Depois, entre 15 a 30 dias desta experiência, implemento o exercício de gratidão, faço ao sofrimento, pratico diariamente o desapego de algo que já não serve. Depois, entre os 30 e os 60 dias, aprofundar a prática da aceitação, escreva cartas de gratidão, experiências, nomeadamente dirigindo-se a pessoas que lhe tenham causado a dor e que é necessário transformação. E depois, 60 a 90 dias, integre todas as práticas anteriores numa observação diária e numa transformação diária daquilo que é o sofrimento. Cria assim uma rotina de 90 dias e observa a sua capacidade de experimentar prazer duradouro para se transformar gradualmente. Basicamente é isto que eu vos trago como primeira lição. Espero que tenham gostado. Voltamos a ver amanhã, nesta que é a oficina e, nomeadamente, o programa do terapeuta de topo, a oficina da terapia, ou do terapeuta. Até amanhã então, e grato por estar aqui convosco também.